Spy Family provou que com apenas 2 episódios entre aqueles animes que possuem um X no meio do nome, já é o anime com o maior nível de complexidade da nossa geração, e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê. No episódio 2 do anime de Spy Family tivemos a introdução da esposa da família chamada Yor. Ela aparece pela primeira vez e a gente começa a entender quem é essa personagem e o que ela tem a entregar pra gente. A gente primeiro descobre que ela trabalha disfarçada na prefeitura como uma espécie de secretária, rodeada de colegas de trabalho completamente tóxicas e falsas, sejam elas umas com as outras, sejam elas com o chefe, cogitando até mesmo colocar meleca no café dele, e com a Yor, que por ela aparentar ser bobinha, acaba sendo feita de trouxa. Uma delas, inclusive, diz que pela Yor já ter 27 anos e ainda ser solteira, ela pode acabar chamando a atenção das autoridades, por suspeita de espionagem, já que mulheres solteiras com mais de 30 anos são consideradas suspeitas nesses casos. Então, convida, olha só que filha da puta, ela decide convidar a Yor para uma festa na sua casa e diz para ela levar o seu parceiro, mesmo sabendo que ela não tinha ninguém, só para sacanear ela e dizer assim, aparece, arruma alguém aí para conseguir ir até a festinha lá na nossa casa, lá na minha casa, e se você não conseguir arrumar ninguém, você vai passar vergonha de qualquer forma, você vai ficar excluída na minha festinha. Então começa a saga da personagem nesse episódio para ela tentar encontrar um parceiro o mais rápido possível, porque não só as amigas dela pressionavam e faziam esse bullyingzinho por ela aparentar ser o lado mais fraco daquele grupinho, mas tem também a pressão do próprio irmão mais novo dela que complementa toda essa situação, com ele também tendo expectativas de conhecer o seu suposto parceiro, que ela diz que tem um parceiro, mas que não revela e tal, e ele fica, então eu quero conhecer, e ela se coloca numa situação pior ainda, onde ela precisa arrumar um parceiro quanto antes. Então primeiro a gente vê essa camada mais superficial da personagem, só que depois contrastando com a sua profissão de assassina, que é nesse momento onde ela brilha mais, que é nesse momento onde ela é muito boa. Então a gente já tem esse contrastezinho, né, dela sendo aparentemente aquela garota sem entender muito, meio burrinha também, né, sendo feita de trouxa pelas outras colegas de trabalho, enquanto ela é muito boa na sua profissão de assassina. E o próprio episódio, ele tem uma situação interessante que é, durante a festa, já adiantando um pouco aqui porque faz sentido já adiantar, ela tá naquela situação ali querendo, nossa, mas se eu assassinasse todo mundo dessa festa aqui, nossa, ia ser muito fácil, ia ser muito gostoso, né? Ninguém ia saber. E é esse contraste que gera essa expectativa eterna de que na camada principal, na camada mais superficial, ela seja aquela personagem bobinha, só que a gente fique naquele momento esperando que em algum momento ela vá se liberar na fúria completa e vá acabar assassinando todo mundo, que é isso que a gente espera ver acontecer. Onde mais vocês já viram isso? Exatamente em One Punch Man, com o Saitama sendo aquele cara ali que ninguém dá nada por ele, né? Pelo menos a maior parte dos personagens não dá nada por ele. Ele é feito meio que de trouxa ali por um ou outro e tal, até no momento em que ele realmente decide soltar o soco sério dele e acaba com todo mundo num golpe só. É esse momento, são esses momentos que a gente sempre espera. E nesse caso, a personagem também segue um pouco dessa expectativa, né? Apesar dela não derrotar todo mundo com um soco só, mas ela é muito boa como assassina. Então a gente vê um pouco desse lado profissional dela já no começo do episódio, né, pra gente ter esse contraste dela sendo muito boa e ela tendo um pouco do arquétipo de mulher fatal, que é o clássico personagem feminino que seduz para matar. No caso, a gente não vê ela seduzindo ninguém na primeira aparição dela como assassina, mas é dito depois, ao longo do episódio, que, se eu não me engano, ela trabalhou como massagista no emprego anterior dela, então ela provavelmente ali lidava um pouco, ela se aproximava ainda mais desse arquétipo. Pode ser que ao longo dos episódios ela mostre um pouco mais desse arquétipo mais consolidado, mais padronizado que a gente costuma ver, né, dela ali primeiro seduzindo os personagens para depois matar eles, mas enfim, pelo menos se aproxima muito desse arquétipo. Só que o problema é que nessa missão que ela recebe, ela acaba rasgando o seu único vestido bom que ela tem para ir para a tal festa da coleguinha de trabalho dela e vai até uma loja de confecção para conseguir ajeitar o vestido dela, e é nesse ambiente que ela conhece o Twilight, que tinha levado a Anya para tirar as suas medidas para se vestir de forma mais elegante, né? Afinal, eles estavam ali tentando se adequar a um mundo de elite, numa escola de elite, então eles precisavam se vestir de forma mais adequada. E lá eles se
conhecem. É engraçado como logo no comecinho, quando ela se aproxima, já tem aquele ar de suspeita um em cima do outro, principalmente do Twilight, quando ele fica surpreso como ela conseguiu se aproximar atrás dele tão sorrateiramente, né? Porque ela é uma assassina, então já tem aquele ar de suspeita e de mistério, aquela coisa, será que vai dar ruim? Quem será que é essa mulher, né? Então fica esse clima, né, bem tenso e bem interessante por conta da profissão de cada um daqueles dois. Só que a Yor decide puxar conversa depois de perceber que ele estava reparando muito nela, né? Mas ela fica logo desanimada depois de ver que ele tem, na verdade, uma filha. A princípio, ele pelo menos tem uma filha. Só que a Anya, galera, a gente vê a atuação da Anya nesse episódio, com ela conseguindo descobrir, por conta da telepatia dela, que aquela mulher era uma assassina. Lendo os pensamentos dela, ela conseguiu perceber que aquela mulher era uma assassina e ficou, o quê? Uma mulher assassina e um homem espião, um pai espião perfeito. Tá aí o momento então pra eu conseguir ter o casal de pais perfeito, e ela fica animada com com as inúmeras possibilidades que isso pode causar e decide fazer a cena. O melhor momento um dos melhores momentos desse episódio foi o grande teatrinho da Anya, dela lá, eu sinto tanto falta de uma mamãe, eu não tenho uma mamãe, e isso dando a desculpa perfeita pra Yor perceber que ele não era um homem casado. E logo depois que a conversa entre eles se inicia, a Yor pede para ele fingir ser seu namorado na festa de colegas de trabalho dela, enquanto o Twilight, por outro lado, pede para que ela finja ser sua esposa na escola da filha dele. Faz sentido, uma troca de favores, e é nesse momento que a gente tem aqui o grau de complexidade sendo trabalhado nesse anime, porque a gente tem primeiro, porque o que eu esperava, o que eu acho que muita gente esperava era que esses personagens, eles naturalmente se conhecessem e se apaixonassem um pelo outro, só que eles mantivessem o lado profissional deles oculto um do outro. Beleza, só que não é isso que acontece. Eles não se apaixonam naturalmente, pelo menos no começo. Depois pode ser que as coisas se confundam e tal, eles passem a se gostar, só que no começo eles estão, na verdade, fingindo. Então, olha só, além deles estarem fingindo o que eles realmente são, a profissão que eles realmente carregam um para o outro, eles também têm que fingir para as outras pessoas de fora algo que eles também não são, que é namorado dela ou esposa dele. Então fica, caraca, mano, olha, e nisso, no meio disso tudo, a Anya sendo agente do caos, seja ajudando ou seja atrapalhando tudo isso. Meu amigo, é algo que nem o Togashi teria a capacidade lógica de conseguir conceber para vós outros. No meio do episódio, o Twilight ele vai numa missão extra para recuperar umas tais joias roubadas do país dele, e por isso ele acaba se atrasando para tal festa, né? Apesar dele ter acordado, tá ali no momento certo. E por conta disso, a Yor, além de ficar esperando na rua, né, esperando para conseguir entrar no prédio junto dele, ela acaba esperando um tempão, só que ainda assim ela decide ir para a festa sozinha. E além dela chegar sozinha na festa, ela fica um tempo considerável lá sentada, excluída de todo mundo. Galera, normalmente a gente teria talvez o momento onde o Twilight ele chegaria no momento certo pra assim que ela chegasse ou atendesse ali a porta, ele aparecesse atrás dela, e não. Conseguimos aqui chegar juntos e tudo deu certo, né? Aquela coisa ali, tipo, no timing perfeito, a coisa se resolveu. Só que não, ela fica lá sozinha. Primeiro que ela se atrasa, depois ela vai até a festa e fica lá excluída sozinha. E a gente sente como todo mundo tá lá falando, todo mundo não, né? Mas principalmente as coleguinhas de trabalho dela estão lá falando mal dela, né? Durante a festa, lá, coitada. Realmente deve ser uma espiã mesmo, né? Deve ser uma pobre coitada de verdade, né? Tá lá sozinha, não tinha parceiro nenhum, era tudo mentira daquela vagabunda, e fica essa história toda, e cara, a gente vê ela sofrendo. E quando finalmente o Twilight ele aparece na festa, tem uma quebra, ele não aparece, olha só outra quebra, dá pra dizer, de clichê nele. Ele normalmente apareceria, o personagem ele apareceria todo limpinho, né? Tudo deu certo, por mais que ele tivesse chegado atrasado na festa, mas tudo deu certo. Não, é porque eu tive aqui, né, que apareci, então tive um atraso, um motivo aqui, tudo deu certo, ele ia aparecer todo limpinho, só que não. Ele aparece todo ensanguentado, tem que inventar que ele trabalha como psiquiatra, que inclusive é uma mentira que ele inventa pra própria namorada fictícia ali, né, namorada postiça dele, e diz que o paciente acabou atacando ele, por isso que ele tava todo ensanguentado. Só que por conta do caos dele ter chegado ali todo no meio da pressa, ele se identifica como marido dela, o que gera ainda mais
problema pra ela, porque ela tinha identificado ele como um namorado. Não, era só aqui o meu namorado, aqui a gente sai por conta disso e tal, eu não tinha falado nada pra ninguém, só pra coisa de privacidade aqui e tal. Não, ele chega aí, então eu sou o marido dela. Num vacilo, porque ele confundiu, já que ela se fingiria como esposa dele, não como namorada dele, só que ele misturou as missões e ele fica, caraca, mano, agora eu vou ter que dar um jeito aqui, né? Então gera ainda mais conflito pra essa história, e nisso ele precisa arrumar uma desculpa, inclusive defende ela muito bem, galera. Ele defende ela como se fosse realmente um parceiro, como se fosse realmente um namorado ou um marido dela, que esse seria o papel dele nesses casos. Então ele explica que ela, poxa, perdeu os pais muito cedo, teve que cuidar do irmão mais novo, e por conta disso teve que se sujeitar a trabalho que ela não queria, trabalho degradante. Então ela merece o mérito por isso, ela merece ser reconhecida por isso, então defende ela no meio da galera ali, de um monte de gente que ele não fazia a menor ideia de quem seja, não fazia a menor ideia de que as mulheres lá sacaneavam ela, por exemplo, no trabalho, e ainda assim ele defende ela. Então já dá aquele naipe de marido, tipo, nossa, vocês se merecem, tipo assim, pelo amor de Deus, case logo com ele, de verdade. E nisso, aquela piranha que tinha convidado ela pra festa, a Yor pra festa, chega assim, como pode? Você tem namorado? Não, na verdade você tinha um marido e ele ainda é bonitão. E decide pegar uma bandeja, uma travessa de lasanha e jogar em cima dela sem querer. Sem querer. Só que nisso tem uma cena maravilhosa da Yor conseguindo ali pegar com o pé aquela travessa e a garota mulher ainda conseguindo queimar o próprio nariz. Foi linda aquela cena. E pra fechar o episódio, a Yor decide pedir o Twilight em casamento, que era algo que ele queria. Afinal, ele precisava realmente ter uma esposa pra conseguir fingir que tinha uma na escola da filha dele. Só que ela pede o Twilight em casamento porque isso também ia ser benéfico pra ela, já que ela não quer ser vista como suspeita só por ser uma mulher solteira de 27 anos e assim poder continuar a trabalhar como assassina longe dos holofotes das autoridades. Então olha só, galera, a cena do casamento é um negócio lindo, né? No meio ali da galera que tinha ido ali atrás do Twilight por conta da missão anterior e o pedido de casamento deles, né? Primeiro a ceninha de ação deles conseguindo ali abater aqueles randoms e a ceninha do casamento dele pegando ali uma argolinha da granada e jogando nos caras enquanto oferece aquela argolinha como se fosse uma aliança pra ela. Que cena maravilhosa, a explosão no fundo acontecendo e a declaração que eles fazem, né, de juras de amor um para o outro como se estivessem num altar com palavras ali, né, modificadas pro contexto que eles vivem, que é de assassino e espião, foram maravilhosos, galera. Que episódio sensacional que foi a apresentação dessa personagem, uma das melhores mães que a gente já pode considerar, mesmo num episódio onde ela só foi introduzida. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou continuar acompanhando Spy Family. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo comentando o anime, não se esquece de se inscrever no canal e tá com o sininho ativado, porque assim me motiva a trazer ali, quem sabe, quinzenalmente, semanalmente, de vez em quando, enfim, mas continuar trazendo mais e mais vídeos comentando esse anime que por enquanto tá sensacional, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.